Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, queria agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg pela gentileza desta permuta, porque a bancada do Rio Grande do Sul começou com o pronunciamento do senador Paim, o senador Simão agora, com muita honra, ocupa a tribuna, nós que representamos o povo gaúcho. E estou aqui recebendo a visita na tribuna de um casal de Rio Pardo, da histórica Rio Pardo, Ciro Oscar e Elvira Marilu, de Rio Pardo. Agradecer a visita deles nessa sessão aqui nessa segunda-feira. O direito à privacidade, ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal, ao sigilo telefônico, ao sigilo de correspondência, é um dos fundamentos básicos do Estado democrático de direito. Aliás, senador Rubem Figueiró, direito inviolável e só quebrado por decisão da Justiça. Violar esse princípio da privacidade por meio de espionagem internacional ou qualquer outro mecanismo de investigação ou de escuta ou de arapongagem ilegal é desrespeitar o direito individual, coletivo e, sobretudo, grave mais ainda, a soberania de qualquer nação. Espionar chefes de Estado estrangeiro é procedimento inadmissível, inaceitável, sobretudo quando se usa como argumento para isso o argumento da defesa da segurança nacional como justificativa para esta arapongagem transnacional. O direito à privacidade é para todos, brasileiros e estrangeiros, sem distinção. E eu estou fazendo esse registro ante a gravíssima denúncia feita ontem à noite no programa fantástico da Rede Globo. Documentos classificados como ultrasecretos, que fazem parte de uma apresentação interna da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, obtidos com exclusividade pelo jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que a presidente Dilma Rousseff e seus assessores diretos foram alvo de espionagem dessa agência para fins comerciais e como informações privilegiadas. Os dados foram fornecidos por Edward Snowden, o ex-analista da NSA, que deixou os Estados Unidos, portando documentos sigilosos para divulgar o sistema de espionagem americano no mundo, e atualmente Snowden está asilado em Moscou, capital da Rússia. De acordo com a reportagem deste domingo, a denúncia chegou às mãos do influente colunista sobre a política dos Estados Unidos na primeira semana de junho, quando Glenn Greenwald se reuniu com o Snowden em Hong Kong, na China, para analisar esses documentos. Fica muito claro com a divulgação dessas informações que a espionagem efetivamente foi realizada. Os documentos mostram que as conversas da presidente Dilma com os assessores via e-mail, redes sociais ou ligações telefônicas foram monitoradas, rastreadas, inclusive em comunicações com terceiros, por meio do uso de modernos programas de investigação ou de rastreamento. A apresentação secreta, intitulada Filtragem Inteligente de Dados, mostra estudos de caso do Brasil e também do México. Segundo a apresentação feita em junho de 2012, além da presidente Dilma,
Foi alvo desse monitoramento ou dessa arapongagem ou espionagem o presidente do México, Enrique Peña Nieto, na época candidato líder nas pesquisas para a presidência daquele país. Para encontrar uma agulha no palheiro, termo usado pelo Serviço de Inteligência norte-americano para explicar o funcionamento da busca de informações, a NSA seleciona o alvo e monitora os números de telefone, e-mails e a identificação do computador, o famoso IP, do investigado. É feito o mesmo para investigar as conversas e comunicações entre assessores, segundo a denúncia. Uma das revistas mais respeitadas da Europa, a alemã Der Spiegel, informou que diplomatas franceses nos Estados Unidos e a rede de televisão do Catar Al Jazeera também foram alvo de investigação por parte da agência NSA dos Estados Unidos. São informações muito graves que reforçam as dúvidas sobre o monitoramento de autoridades brasileiras para fins comerciais e obtenção de vantagens econômicas ou políticas. Fatos tão graves que requerem explicações imediatas do governo norte-americano. Missão urgente, aliás, para o recém-empossado chanceler Luiz Figueiredo, que substituiu o ministro Antônio Patriota. Antes da nova denúncia, que foi apresentada ontem, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, negou que e-mails e telefonemas de cidadãos brasileiros estivessem sendo espionados. Admitiu apenas que eram acessados o total de conexões que passavam pelo Brasil, chamados de metadados. Essas justificativas não servem absolutamente para explicar a nova e grave denúncia. Precisamos, por isso, de razões, se é que existem, mais convincentes e a adoção de medidas internas para impedir a espionagem. É um desafio, como disse ao novo ministro de Relações Exteriores, Luiz Figueiredo, e também ao governo brasileiro. É preciso esclarecer em detalhes se a interceptação das ligações da presidente Dilma, por exemplo, foi feita apenas com acesso às redes de comunicação ou se houve participação de espiões operando clandestinamente no território brasileiro, ou operando oficialmente no território brasileiro, o que seria muito mais grave. Hoje, inclusive, a presidente Dilma convocou uma reunião de emergência para tratar deste assunto. James Bramford, especialista que escreveu 3 livros sobre a NSA, a Agência de Informações Americana, afirma que a agência tem espiões nas embaixadas e consulados americanos em todo o mundo, ou em parte dele. Segundo esse especialista, as antenas nas embaixadas podem interceptar sinais de micro-ondas e telefones celulares. Precisamos também saber se essas denúncias procedem em relação ao território brasileiro. O que não se pode é aceitar passivamente argumentos contra o terrorismo para permitir episódios de espionagem no Brasil com injustas vantagens, inclusive comerciais, para outras nações. Eu gostaria, senador Paulo Paim, de apresentar a minha solidariedade à presidente Dilma Rousseff por essa inaceitável, abominável e criminosa espionagem. Não há outro termo a ser usado a não ser este. Vossa Excelência sabe bem que sou aqui uma senadora independente, tenho criticado muitas ações do governo, mas neste caso hipoteco inteira solidariedade à presidente e aos demais assessores que foram alvo dessa clandestina espionagem ou rastreamento dos contatos telefônicos, porque isso é inviolável. Com muita alegria concedo a parte ao senador Pedro Simão. Eu achei de maior importância o pronunciamento de Vossa Excelência. Na verdade, nós estamos vivendo uma época quase que inimaginável que viria a acontecer. O mundo todo acompanhou
a vitória do presidente Obama. O período dos 8 anos do Sr. Bush foi um período muito pesado para a humanidade. E a política adotada por Sua Excelência de radicalização, de amigo ou inimigo, levou os Estados Unidos a situações realmente delicadas. A vitória do Obama foi uma vitória saudada no mundo inteiro. Muita gente dizia já na época que o presidente Obama ganhou o prêmio de Cidadão da Paz, prêmio Nobel, pelo que ele tinha falado, não pelo que ele tinha feito. Fazer, ele não tinha feito nada, absolutamente nada para receber o prêmio. Mas a tua campanha tinha sido tão bonita, levantando teses tão fundamentais, que só aquela campanha levava os membros da conferência a lhe darem o título. Um título que, como disse o presidente, era mais uma confiança na expectativa de que ele faria o que ele estava falando. Eu confesso, eu fui um garotinho propaganda do Obama. Torci para a sua vitória, vibrei com a sua vitória e achei que quando ele ganhou realmente era um momento novo. Eu não sou daqueles que dizem que o Obama foi um fracasso, que o discurso é uma coisa e ele é outra. Não digo isso. Eu digo, por exemplo, que o trabalho, o esforço que ele fez para conquistar não tudo, mas uma boa parte no plano da saúde foi corajoso. Esse plano da saúde que, através de anos e anos e anos, fazia com que se fosse uma chaga vergonhosa nos Estados Unidos. Milionário, rico, tinha tudo, mas alguém que não construía um plano de saúde, não tinha um plano de saúde, ficava doente, ficava na sarjeta, porque ninguém, nada lhe apoiava. Ele lutou com o Partido Republicano, debateu, não foi lá no que queria, mas conseguiu. Não digo que a penitenciária lá de Cuba, que é uma vergonha mundial, os Estados Unidos foram lá, pegaram um terreno em Cuba, pegaram um prédio, botaram uma penitenciária e ele escolhe no mundo as pessoas que eles querem que ficam lá, sem julgamento e sem coisa nenhuma. Ele disse, prometeu que ia resolver. Quero fazer justiça no sentido de que nenhuma nação do mundo aceitou até de levar os presos para serem julgados lá. E os Estados Unidos, os republicanos, ele quis construir nos Estados Unidos, mas os republicanos diabolicamente não deixaram. Então ele está nessa crise e vai ver o que vai fazer. Mas no restante, a coisa é dolorosa. E dolorosa é o que está acontecendo lá na Síria. Até a Inglaterra, que é o coitado do ex-presidente, ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que era um homem elegante, que era considerado, ele vinha para ser um novo Churchill, fracassou, se liquidou, se desmoralizou por ser cachorrinho do americano, por apoiar o americano em tudo que é coisa. Pois nesta hora até o americano, até o Congresso, até a Câmara dos Comuns, eu assisti, foi uma reunião histórica, decidiram não dá para ser. E o primeiro-ministro, numa atitude muito bonita, disse: nós rendemos homenagem ao povo da Inglaterra. E se o povo não quer, nós não vamos. E, no entanto, ele quer de novo. No Iraque foi aquele escândalo. Fizeram tudo o que fizeram e ficou provado que o brasileiro tinha sorte. Não tinha armas lá. Não tinha. Depois de tudo, os próprios representantes reconheceram que não tinha. Agora, quando o mundo não quer uma coisa que nem essa, eu sei, não, porque eu estabeleci um limite. Pode se matar, pode usar o que quer, pode matar a mãe de quem quiser. Não pode usar arma química. Se usar, eu interfiro. Então ele tem que interferir, mesmo o mundo sendo contra. A ONU não contra. O Conselho de Segurança é contrário, inclusive com os votos que nem da Inglaterra, que são contrários à intervenção. E agora, bem isso que Vossa Excelência está dizendo. E o Obama não foi feliz. Nós precisamos de segurança e precisamos de liberdade, mas precisamos de segurança para manter a liberdade. O diabo, por amor de Deus.
Da onde vem? É um ato que eu considero realmente, se nós formos ver, minha querida senadora, não há na história um precedente desse. É um Estado que nem o Brasil, independente, amigo, aliado, fazer o que fizeram com a nossa presidente, mas o que é isso? O telefone privado dela, as coisas dela, mas onde é que nós estamos? E é que nem todo mundo diz, nós estamos aí em véspera de fazer o sorteio, a divisão na exploração do petróleo do fundo do mar. Esses caras vão saber tudo que tem, quer dizer, quando nós apresentar a proposta, eles estão ao par de tudo, já sabem até o que eles devem dizer, o que não devem dizer, e vamos fazer uns rastreios entre eles. Acho que a Excelência tem razão. É um gesto realmente nada igual eu tinha visto, realmente muito feio, e alguma coisa deve ser feita. Começa com seu brilhante pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Pedro Simão. Eu queria aproveitar a presença do líder do governo aqui no plenário para repetir exatamente esse gesto que tomo como senadora independente que sou e que tantas vezes critico o governo, de solidariedade à presidente da República por ter sido vítima, né, de um gesto e de um ato inqualificável, inaceitável, inadmissível e abominável. Com muito prazer concedo a parte ao senador Eduardo Braga. Senadora Ana Amélia, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento. Ainda há pouco conversávamos aqui no plenário e eu dizia a Vossa Excelência de que ocuparei a tribuna logo a seguir para fazer um pronunciamento também como senador da República, como líder do governo nesta casa, em torno deste lamentável episódio que nós já estamos acompanhando há algum tempo. Quando Vossa Excelência disse a mim que iria à tribuna abordar exatamente o mesmo tema. E eu disse que voltaria ao plenário antes de fazer o meu pronunciamento para que pudesse apartear Vossa Excelência. Eu gostaria de vir também na mesma linha do senador Pedro Simão, que ainda há pouco se manifestou. A eleição do presidente Barack Obama abriu em todos nós, mundo afora, a expectativa de algo novo, de novos ares, de novos ventos na democracia americana, que valores fundamentais da democracia americana, tão propagada aos quatro cantos do mundo, fossem refundados com a eleição do primeiro negro numa sociedade que foi à guerra pelo sectarismo, pelo preconceito, pela discriminação racial. Talvez um dos países que teve o maior enfrentamento nessa questão. Além do que, um país que teve movimentos sociais de liberdade e de liberdades individuais muito fortes e marcado profundamente na sua Constituição desde o fundamento dos Estados Unidos da América. Quando os Estados independentes se uniram para formar os Estados Unidos da América, este era um dos fundamentos balizares da tão decantada Constituição americana. Ora, primeiro eu quero aqui dizer como cidadão brasileiro e senador da República, a minha indignação. Porque, de repente, vejo que o discurso é diferente da prática. Na minha terra, lá no Amazonas, tem um adágio, um ditado popular, muito conhecido. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Né? Eu não quero, obviamente, aqui dizer que o presidente Barack Obama está diretamente envolvido, mas ele, enfim, responde pelos atos da nação brasileira. Ainda há pouco assistimos o nosso país numa ação, repito, a meu ver, humanitária, quando recebemos a posição de um pedido de asilo de um senador boliviano. Como senador da Bolívia, a nossa presidenta da República veio a público para falar em nome do nosso país. Ora,
O presidente Barack Obama não pode se esconder atrás do secretário de Estado, atrás da democracia, atrás da diplomacia americana, dos embaixadores, para não justificar o injustificável. E, senadora, se fazem isso com a nossa presidenta, com o nosso governo, o que não estão fazendo com as empresas brasileiras? O que não estão fazendo com os líderes políticos brasileiros? O que não estão fazendo com os nossos movimentos nas redes sociais? Se é possível vagar neste mundo do pensamento sobre o que está acontecendo, imagine, ontem a Rede Globo mostra claramente que num desses documentos estava lá de que Turquia e Brasil são países emergentes, países, portanto, que tomam uma posição de fortalecimento na região, passam a ter papel preponderante na região, como líder regional, e mais do que isso, dizem que isso pode ser um problema. E, de repente, na Turquia, começa-se um movimento nas redes sociais que leva o povo para as ruas, cria-se um desequilíbrio social, inclusive com repercussões de liberdades individuais dentro da Turquia. Se cria uma instabilidade no regime político da Turquia. O Brasil vive um momento, no mês de junho, de milhares de brasileiros que vão às ruas e nossas informações e nossa rede mundial sendo devastada. O que está por detrás de tudo isto? É o que nós queremos saber. O que está por detrás de todos esses movimentos nas redes sociais? O que está por detrás por este movimento que não é aleatório, é um movimento, presidente, técnico, orquestrado, com absoluta estratégia de informação, de diplomacia comercial, de diplomacia sobre a soberania, de invasão sobre a soberania, de respeito ao cidadão brasileiro, ao cidadão da Turquia, ao cidadão do México. Ou seja, não há mais limites. Esse é o totalitarismo que nós lutamos contra quando lutamos pela nossa liberdade, pela nossa democracia. Vossa Excelência traz esse tema e presta uma solidariedade à nossa presidenta, e eu gostaria de ir além neste meu aparte. Porque, veja, tudo isto é defendido pelo governo americano em nome do combate ao terrorismo. O Brasil, por acaso, tem algum histórico de terrorismo? O Brasil tem algum histórico de facções ou de organizações paramilitares, não militares, envolvidas com o terrorismo? Ou o terrorismo anti-americano? Não creio. Não tenho esta informação. Nunca li uma linha sobre isso em nenhum documento. Seja no Senado, seja no governo, seja quando fui governador do estado do Amazonas durante 8 anos. Ora, alegar também interesses econômicos, que interesses econômicos é esse em torno das nossas autoridades nos governos federal, nos governos estaduais? Porque não se iluda, se chegaram a fazer isto, como denuncia a imprensa brasileira e como denuncia um jornalista americano e o Edward Snowden, o que não dizer sobre os governos estaduais? O que não dizer dos interesses das empresas americanas nas licitações públicas brasileiras? Onde estamos? Aonde querem chegar? Que controle é este que querem ter sobre a nossa economia? Sobre as ações e as informações de um país que é líder regional, que tem influência hoje na comunidade internacional e que tem um papel entre as grandes economias mundiais. Ora, tenho certeza que terrorismo não é. Portanto, quero aqui dizer
que a minha indignação vai além a solidariedade ao governo da presidenta Dilma, à presidenta Dilma. A minha indignação vai no sentido de que nós, brasileiros, precisamos ser respeitados. Que a comunidade internacional precisa ser respeitada. Que, a título de manter um certo equilíbrio mundial, não se pode tudo. Não se pode quebrar todas as regras, todas as garantias, todos os direitos, a título de prever que amanhã não sofreremos um ato de violência contra um determinado país. Por fim, gostaria de colocar a Vossa Excelência e a todos que nos ouvem neste momento, de que o nosso país saberá agir em todos os fóruns mundiais para cobrar da comunidade internacional uma posição em torno deste assunto. Além disto, é preciso que as Nações Unidas, fórum adequado para as discussões multilaterais estabelecidos desde as convenções do pós-guerra, se debruce sobre um tema absolutamente pertinente à cidadania mundial, aos nossos direitos de privacidade enquanto seres humanos, aos nossos direitos de podermos viver no nosso país com absoluta tranquilidade, sem interferência externa. Porque se podem isso, o que eles não podem? Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao discurso de Vossa Excelência, o meu reconhecimento à importância do posicionamento do Senado da República, e aproveito este à parte para dizer que estamos elaborando um requerimento à mesa do Senado, que espero contar com a assinatura de todos os senadores, para ser aprovado, espero que por unanimidade por esta Casa, de voto de repúdio a esta atitude denunciada larga e fartamente pela imprensa mundial e agora pela imprensa brasileira, que atinge inclusive a presidência da República do país por parte do governo dos Estados Unidos da América. Um voto de repúdio da mais alta Câmara democrática brasileira, que representa a República Brasileira, que representa o povo brasileiro, é um recado claro à democracia americana de que a nossa democracia preza valores individuais e coletivos, tal qual a democracia americana, e que, diferentemente de lá, aqui, nós não apenas falamos, nós fazemos e respeitamos os direitos dos brasileiros e dos povos com os quais o Brasil se relaciona dentro da nossa relação multilateral. Senador Eduardo Braga, a minha assinatura quero que seja seguida de Vossa Excelência neste requerimento, em primeiro lugar, e dizer-lhe que o Brasil não é uma república de bananas. E não há no mundo nenhuma nação que possa se sentir dona do mundo. As nações são independentes, soberanas, e essa soberania deve ser respeitada. Não apenas a soberania nacional das nações com as quais temos relações diplomáticas, políticas, históricas, inclusive com os Estados Unidos, uma nação tão importante no contexto internacional, pela sua relevância e pela sua história de reafirmação desses fundamentos da democracia. Mas isso não dá o direito a esta nação a fazer qualquer tipo de violação aos direitos internacionais e aos direitos individuais e coletivos de qualquer cidadão, muito menos a presidente da República de um país como o Brasil, que tem uma relação muito grande com os Estados Unidos. Dizer-lhe, veja só, o senhor da guerra, o ex-presidente George W. Bush, não ousou tanto. E o homem que trouxe esperança para o mundo, o presidente Barack Obama, um estadista que mereceu, como disse o senador Pedro Simão, o Nobel da Paz pela sua expressão
por aquilo que representou não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, com uma nova mensagem de solidariedade, de congraçamento, de respeito à democracia e à soberania dos povos. É exatamente no governo da administração Obama que isso está acontecendo. O valor de um estadista se dá pela coerência das suas ações com as suas palavras. O discurso está sendo negado na prática. E o que o senador Pedro Simão, quanto o senador Eduardo Braga levantaram é exatamente essa questão. Não podemos admitir. O Brasil não é uma república de bananas. E como nação independente, na sua semana da independência, na semana do 7 de setembro, não podemos nos calar diante do que está acontecendo. Também com muito prazer concedo a parte ao senador Rubem Figueiredo, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Senhora senadora Ana Amélia, não desejo me estender, até porque os eminentes senadores Pedro Simão e Eduardo Braga já manifestaram a sua solidariedade ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu penso da mesma forma que esses ilustres senadores. Eu quero apenas reiterar a minha solidariedade, os meus aplausos pelo seu pronunciamento. Afinal de contas, nós temos que ser respeitados no contexto internacional. O Brasil sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Eu me recordo, senhora senadora, que em 1980, deputado federal, fui convidado pelo Departamento de Estado americano para conhecer a política externa dos Estados Unidos. À época era presidente daquela grande nação Jimmy Carter, um extraordinário estadista que realmente pregava a soberania, o respeito às nações do mundo inteiro. Ainda agora, recentemente, eu vi uma declaração de Sua Excelência de que não concordava absolutamente que os Estados Unidos interviessem na Síria para resolver um problema que tem realmente uma preocupação internacional, mas se ele não tivesse realmente o respaldo da ONU, que é o órgão realmente interessado em resolver essas questões tão prementes do mundo. Como disse, não quero me estender. Quero apenas deixar a Vossa Excelência a minha solidariedade pelas palavras que produz tão bem desta tribuna e dizer que, inclusive, a sua manifestação de solidariedade à senhora Presidente da República também é um anseio meu, porque ela, nesse episódio, mais do que em todos os outros, ela está representando um sentimento de liberdade e de soberania do povo brasileiro. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigada, senador Rubem Figueiredo. De fato, a presidente Dilma Rousseff está ali representando toda a população brasileira, que nesse episódio foi também agredida pela forma como informações privadas, particulares, de direito individual inviolável, foram alvo dessa inaceitável e abominável violação que poderia ser considerada e é um crime. Isso é tão grave quanto o mercado clandestino de informações pessoais em nosso país, criado a partir da violação de dados privados, endereço, identidade, telefones, dados bancários e até declarações do imposto de renda de qualquer cidadão brasileiro. Deve, portanto, ser combatido duramente com o devido cumprimento da lei e a implacável aplicação das penalidades previstas para esses inaceitáveis crimes. No ano passado, o Código Penal foi alterado pela Lei 12.737, conhecida como Carolina Dickmann, para tipificar os crimes e os delitos virtuais no Brasil. O Marco Legal da Internet, o PL 2126 de 2011, sob relatoria do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Já passou da hora de fazermos ajustes legais que dificultem as práticas cibernéticas ilícitas com barreiras muito eficientes à arapongagem ou à espionagem, como queiram. Obviamente, as leis
não irão acabar com todos os episódios de espionagem, nem com casos isolados de levantamentos ilegais de informações, sejam elas comerciais, políticas ou pessoais. Os marcos jurídicos, entretanto, podem resultar em maior transparência sobre o trato dessas questões. A segurança jurídica e a segurança dos dados privados precisa de uma referência para a construção do ordenamento jurídico atualizado, principalmente no campo das redes de comunicação, como internet e telefone. É preciso deixar clara a diferença entre preservação da privacidade das pessoas e censura ou amordaçamento. Numa sociedade cada vez mais interconectada, a rede deve ser sempre um espaço livre, democrático, aberto à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude antidemocrática e totalitária. Deixá-la sem regras, de modo libertino, entretanto, é desleixo, irresponsabilidade política com potenciais e graves danos econômicos e sociais. Não podemos, como legisladores, deixar brechas para arbitrariedades, pois o mercado clandestino de informações funciona também na internet. Já existem disposições legais previstas no Código Penal e na Lei 12.737 de 2012. Além disso, tramita na Câmara dos Deputados o PL 1211, de autoria do deputado Ronaldo Nogueira, que regulamenta, veja só, a profissão de detetive particular. O substitutivo já está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois virá ao Senado. É preciso estabelecer também limites para a atuação desse profissional em relação à coleta de dados pessoais do cidadão e da cidadã brasileiros. O acesso a e-mails e dados pessoais sem a devida autorização judicial é inaceitável prática. É importante lembrar que o Senado já autorizou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI da espionagem, que investigará as denúncias de monitoramento de e-mails e telefonemas feitos pela agência norte-americana no Brasil. A instalação será amanhã, desse colegiado será amanhã. As lideranças dos partidos já indicaram os integrantes da comissão, que tem 11 titulares e 7 suplentes. Além disso, o Congresso Nacional, aliado a uma postura mais proativa com o governo federal, precisará criar também condições para evoluir sobre este marco civil da internet. A sugestão de alteração deste marco, com a criação de um novo artigo que prevê a exigência de guarda de registros no Brasil por empresas de conteúdo instaladas aqui, precisa ser bem avaliada. Precisamos analisar, estou terminando, senhor presidente, se é possível atrair investimentos no Brasil das grandes empresas de internet com esses mecanismos e, ao mesmo tempo, diminuir as chances de invasão da privacidade ou violação da privacidade com mais segurança cibernética e punições às empresas estrangeiras que não se adequarem às regras brasileiras. Precisa ficar muito clara a diferença entre transparência e acesso indiscriminado a dados privados, ou desrespeito à soberania nacional. Tenho defendido por muitas vezes nessa tribuna o voto aberto nas decisões do Congresso Nacional. E é exatamente isso que nós precisamos, fazer consubstanciar, consagrar este voto aberto, que também é uma forma de preservarmos a valorização da instituição do Poder Legislativo. Por isso, hoje, a minha manifestação se centra nisso que consideramos inaceitável, abominável e até criminoso: a denúncia de que a Presidente da República do Brasil, assessores diretos, tiveram a sua privacidade violada criminosamente. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os senadores pelos apartes.